A igreja não tem partido, mas a igreja condena o comunismo. Você estava na sua casa aí sentado esperando a nota da CNBB, empolgadíssimo, achando que eles iam já não se envolver mais com política, que iam responder todas as denúncias, mas... engano seu. 1, 2, 3, 4. A Assembleia Geral da CNBB acabou, a nota saiu, o negócio tá heavy metal. A CNBB soltou a nota lá no dia 19, na quinta-feira, antes do final da Assembleia. A nota foi longa, eu não vou querer comentar inteiro, porque a nota em si, ela não responde a nenhuma denúncia, mas ela coloca alguns pontos aqui que precisam ser comentados. Fez crescer esse PT, sobretudo através das comunidades eclesiais de base. Eles disseram que discursos e atos de intolerância, até nas redes sociais, produzem posturas antidemocráticas. Gente, o que eles estão dizendo aqui? Que eu, você, o site Paráclitos, meu amigo Bruno Braga, todo mundo que está aí falando da CNBB, cobrando uma posição, dizendo a gente não aguenta mais teologia da libertação, tudo isso que nós estamos fazendo, não, isso é antidemocrático, não pode falar, nós não podemos dividir a igreja. Como o que eu acabei de dizer vai ser considerado antidemocrático, um ato de violência na rede social, eu vou agora baixar o meu tom e vou falar assim calmamente para não incitar a violência, e os bispos depois, o pessoal da assessoria da CNBB, escolha o que eles quiserem, tá? Então as denúncias têm de ser respondidas com cautela, sabedoria e em privado. Tudo tem de ser feito na solidariedade, com sobriedade, sabedoria e sem violência. E aí, um outro ponto da nota foi falando que a gente tem que tomar cuidado com as fake news agora no processo da pré-eleição, no processo pré-eleitoral. Dizendo que nós temos que cuidar com fake news. O que eles estão querendo dizer? Que os vídeos, que as denúncias, que tudo que nós montamos e denunciamos juntos, que eu montei, tantas outras pessoas depois compartilharam, como você que está assistindo esse vídeo, agora nós somos fake news, nós somos a violência na internet, a loucura. Nosso objetivo agora é mentir para destruir a igreja, porque eu sou bancado pela Opus Dei, pela FBI, pela CIA, pela TFP, por tudo que vocês puderem imaginar. Aqui é heavy metal! Que tamanha judiação. Eu gosto de asa branca, gente, eu também não sou tão pesado assim. E é por isso que agora eu vou dizer a mesma coisa de um outro tom. É preciso, então, que nós entendamos que as denúncias que foram feitas nos vídeos, elas se baseiam em fatos, em agentes primários e documentos primários. Inclusive disseram que a CNBB se pauta para evangelizar e cuidar da sociedade brasileira em 3 aspectos: no magistério da igreja, nos evangelhos e na doutrina social da igreja. A minha pergunta é a seguinte: tanto nesta nota como a outra que eles emitiram sobre as eleições, agora de 2018, por que é que eles não falam para a gente não votar em candidato comunista? Ou em candidato e partidos que apoiam, por exemplo, a pauta como o aborto, que é contrário, obviamente, ao que está nos evangelhos, na doutrina social, que está no magistério da igreja. A igreja, obviamente, condena o comunismo. E aí, bispos? Engana o céu. Não, mas é que se condenarem o comunismo e falarem para não votar em candidato, como vai dar aquele rolo que deu lá atrás com a Regional Sul 1, que ela disse para não votar em candidato abortista, depois tiveram que quase fechar a gráfica que imprimiu os folhetos, porque é feio, né? A gente não pode tomar partido. Tentaram, inclusive, aponto nessa nota que eu preciso citar aqui, usar o Papa Bento XVI. Vocês imaginem, para sustentar a ideia de que a opção preferencial pelos pobres é o ponto central da teologia cristã, o ponto central da pastoral, da evangelização cristã, isso já tentando dar um apoio para a teologia da libertação. Mas aqueles que conhecem o Bento XVI, sabem como foi o cardinalato dele, sabem como foi o papado dele, ele está vivo ainda. Quem leu, por exemplo, aquele documento Eu Vos Explico a Teologia da Libertação, que ele escreveu, está neste livro aqui, Teologia da Libertação, do professor Felipe Aquino, sabe que Bento XVI foi um dos maiores opositores da teologia da libertação. E quando ele fala dos pobres, da opção pelos pobres, ele fala da questão da mística, da espiritualidade, mas não como uma nova hermenêutica da fé cristã, como um ponto epistemológico que nós devemos rever o cristianismo a partir dos pobres. Negativo, a chave de interpretação é Jesus Cristo e não essa opção preferencial pelos pobres. Me estou referindo à tentação que houve um momento na Aparecida. Primeiro, el reduccionismo socializante. Se trata de una pretensión interpretativa en base a una hermenéutica según las ciencias sociales. Abarca los campos más variados, desde el liberalismo de mercado
hasta la categorización marxista. Vocês colocam o Bento XVI, não sei quem foi que escreveu essa nota, se foi assessor, se foram os bispos, etc. Mas vocês colocam o Bento XVI como se ele apoiasse a teologia da libertação, e foi o próprio Bento XVI, que na época era cardeal, que foi quem silenciou o Leonardo Boff, poxa. Ele que condenou o Leonardo Boff por causa da teologia da libertação, daqueles livros heréticos dele. E o que nós vimos na Assembleia da CNBB? Vimos lá, pelo menos um ponto positivo, que foi Dom Butiol falando da liturgia, descendo o farrapo, falando que ninguém é dono da liturgia na igreja. Ninguém na igreja é dono da liturgia. Ótimo. Depois nós vimos um bispo tocando sanfona. Porque tamanha judiação. Nós vimos lá dando espaço para uma mulher tá de Marilza, chuína, dando lá, falando sobre ordenação de mulheres, descendo o farrapo na Eucaristia, dizendo que o centro da igreja é a palavra. Nós vimos de um outro lado lá também aquele pessoal falando sobre bebida alcoólica em quermesse. Precisa se reunir os bispos para decidirem um assunto desta magnitude. Eu tô embasbacado com o assunto. E eu acho que eu vou até tomar um vinho. Festas fraternas e sem bebida alcoólica. O pessoal da CNBB Regional Sul 2 apareceu agora num jogralzinho que virou até meme na internet, dizendo festa não sei o que, festa religiosa sem bebida alcoólica, fazendo um jogralzinho, sabe, com papel, jogralzinho de primeira série? Agora aqui nós vamos e tal. Pode ver aí no vídeo, você vai ver eles lendo lá no fundo. Mas esses mesmos bispos, Dom Jeremias de Londrina, Dom Anuar de Maringá e Dom Peruso de Curitiba, são aqui, bom, o Dom Anuar estava lá em Maringá, falando com uma voz grossa, nós, nos bispos do Paraná, estamos com vocês, MST. Daí Dom Jeremias aqui no 14º Intereclesial, mandando eu latir, falando lá que tinha que tirar as faixas do evento, falando grosso, e Dom Peruso de Curitiba dizendo, não, aqui nós vamos autorizar a semana LGBT na PUC Londrina, falando grosso. E agora, depois de todas as denúncias, eles aparecem lendo o jogralzinho, falando da igreja. Da nossa igreja. Mas como parece ter uma dificuldade de acompanhar a velocidade da internet, eu descobri, vocês não esperavam o triunfo do Papa. O Papa Francisco, o franciscano, agora o nosso atual sumo pontífice, em junho de 2016, diz que festa sem vinho não dá alegria, defendendo, pedindo para as pessoas, inclusive, obviamente quem quer e pode, beber vinho para se alegrar. Só que aqui, os bispos no Paraná, aqui no meu estado, pedindo lá festas religiosas sem bebida alcoólica. Eu não estou entendendo qual é a consonância. Festas fraternas e sem bebida alcoólica. Para não dizer que eu estou querendo incentivar as pessoas a encherem a cara, virarem bêbados contumazes e coisas do tipo, eu vou citar aqui meu amigo Chesterton, a quem eu muito admiro, que ele disse o seguinte, que no catolicismo, o cachimbo, o caneco, a cerveja e a cruz, todos combinam juntos. De fato, eles podem e devem, diz ele. Porque é igualmente herético considerar aquele que bebe como um bêbado, aquele que fuma como se fosse um inveterado, e rejeitar todo aquele que sofre como se fosse um grande pecador. Bom, é isso, trata-se de um equilíbrio, trabalhar com as matizes, não só com os extremos. Parece que só sabem tratar de extremos. Quem bebe é ébrio, quem fuma é inveterado, quem denuncia já é fake news, já é contra a igreja, já é um inimigo mortal da Santíssima Igreja. Gente, um pouco de parcimônia, saibamos trabalhar com as matizes. Festas religiosas sem bebida alcoólica. E para não dizer que eu estou pegando no pé de Dom Sérgio, Dom Anuário e Dom Jeremias, eu vou mencionar aqui mais dois. O presidente da CNBB, Dom Sérgio Rocha, que, bom, todo mundo sabe, esteve aqui no 10º Intereclesial e comandou toda a 56ª Assembleia da CNBB, mas teve um personagem que não foi muito comentado, que é Dom Cláudio Rhums. Ele esteve lá falando do Sínodo da Amazônia, da ecologia nessa Assembleia da CNBB. Mas vocês sabem quem é Dom Cláudio Rhums? Eu vou contar pra vocês. 1, 2, 3, 4! Dom Cláudio Rhums, para você que não tem muita paciência de pesquisar, ele admitiu em 2005, na época do Mensalão, lá no programa Roda Viva, que ele é amigo pessoal do Lula. De fato, eu sou amigo do Lula desde os tempos do ABC. Que ele disse que lutaram junto, tomaram pedrada junto no ABC paulista. Que lutamos junto, eu estava contando a forma, levamos pedrada junto. E diz que Lula é muito honesto. Continuo vendo Lula como uma pessoa absolutamente honesta. Que ele ficaria muito surpreso se Lula fosse corrupto, fosse condenado. Seria para mim uma das maiores surpresas e decepções se de fato se provasse que ele tem alguma coisa a ver com a corrupção. E não é só isso. O que Dom Cláudio Rhums disse
é que o PT só se tornou nacional, só ganhou abrangência nacional por causa da instrumentalização que o PT fez na igreja através das comunidades eclesiais de base, através das pastorais e tudo mais que eu já denunciei em tantos vídeos que já não aguento mais falar disso. O Lula nos disse lá que o partido não teria sido um partido nacional desde logo, quando nasceu, se não fosse através, de fato, de toda essa estrutura da igreja que existe por todo o país. Afinal, a igreja existe norte a sul do país. O pessoal parece que é meio inspirado por Boff, que Boff tinha aquela ideia da mãe terra, né? A ecologia. É sempre o mesmo discurso da esquerda, só que com um outro conteúdo, não é mesmo? E por falar em Cilindro do Amazonas, que Dom Cláudio Ramos estava falando, nós vamos falar de alguém, a famosa ecologista brasileira que foi candidata à presidência, nunca ganhou, que só aparece a cada 4 anos, Dona Marina Silva, que no programa do Pânico contou a sua verdadeira origem, da onde ela surgiu, e depois chegou ao Partido Revolucionário Comunista, o famoso e clandestino PRC. Eu sempre fiz parte das comunidades eclesiais de base. Inclusive, numa reportagem do jornal O Globo, lá contou que quando Marina fazia parte do Partido Revolucionário Comunista, no final dos anos 70, você sabe o que ela fazia? Ela usava a Bíblia, segundo os amigos militantes dela, ela usava a Bíblia para fazer política, muito parecido com essa gente aí, que anda distorcendo a Bíblia para fazer politicagem no 14º Intereclesial. Categorização marxista. Tudo isso que eu disse tem que ser analisado com calma. Vocês têm que explicar o que aconteceu com paciência e sem violência. Então vocês viram que Marina falou que a origem dela é das SEBs, das comunidades eclesiais de base. Eu sempre fiz parte das comunidades eclesiais de base. E eu vou colocar agora um vídeo para vocês da comunidade eclesiais de base do 14º Intereclesial aqui em Londrina, que aconteceu o seguinte, tal de Padre Godoy, que é padre e pastorialista, o que quer que isso possa ser, ele disse lá, no momento de uma plenária, um grande evento, que ele estava com todo mundo lá, Uma outra pista pastoral importantíssima. ele falou da necessidade de ocupar espaços. Ocupar espaços. Ocupar espaço, pede para o povo repetir e tudo mais. Vamos repetir isso? Você sabe que tática é essa? Essa é uma tática velha do criador do Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci. Todas as vezes que a gente deixa espaço livre, vem outras pessoas e ocupam esses espaços. E se você quiser saber mais disso, você vai ter que ler livros, porque eu não vou ficar explicando para você uma coisa que já acontece desde 1930. Você tem a obrigação de estudar por conta disso. Então a pastoral nossa tem que ocupar espaços. Eu sempre fiz parte das comunidades eclesiais de base e aprendi que política não era pra gente entregar na mão deles. Ocupar espaços. E você estava esperando que a CNBB ia responder as denúncias, que eles iam se ater aos fatos, que eles iam ficar assim, que eles iam cumprir tudo o que vocês esperavam, mas... fail! A CNBB não respondeu aos fatos, não falou nada, não respondeu a nenhuma das denúncias que foram feitas desde janeiro de 2018. Isso eles parecem que estão cumprindo o silêncio obsequioso do Leonardo Boff. Mas, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nem o Papa Francisco deixa de reconhecer erros. Quando ele esteve no Chile, deu uma confusão por causa dos casos de pedofilia, etc. E ele admitiu publicamente que incorreu em graves erros. O Papa Francisco admite os erros que cometeu aqui, obviamente no Chile, e a CNBB é impávida colosso. Parece que não consegue admitir, gente, nós erramos aqui, perdão Brasil, nós vamos mudar. Qual é a dificuldade de sentar na cadeira, vestir o chinelo da humildade e resolver os problemas? Aí a CNBB, então, na nota, disse, não se preocupem, porque nós não temos ideologia, não temos partido político, nós somos isentões, nós ficamos em cima do muro. Bom, eu quero contar uma analogia para vocês. Seguinte, imagina que você tem uma amiga sua que apanha do marido todo dia, e você é a única pessoa que sabe. Aí sua amiga diz, por favor, me ajuda a denunciar, esse marido aqui, se eu denunciar, vai me descer o cacete. Você diz, para, minha amiga. Não fica nervosa, eu não posso tomar partido, eu não vou ficar do seu lado, porque assim eu vou estar excluindo o seu amigo, seu marido. Você está entendendo? Então não vou te denunciar, não vou tomar partido, porque aqui eu sou isento, eu sou uma pessoa centrada e equilibrada. Não é isso que está acontecendo com a CNBB?
Escuta aqui, a igreja não tem partido, mas a igreja condena o comunismo. A igreja não tem partido, mas ela condena o aborto. A igreja não tem partido, mas ela não aprova a ideologia de gênero. A igreja não tem partido, mas ela não tem que ficar mandando dinheiro para ONG abortista. Ficar sentando com um deputado comunista. Ficar lá fazendo reuniãozinha com o pessoal do CONIC. E cadê os 2 milhões? Cadê a nota sobre aqueles padres, bispos que concelebraram com mulheres? Cadê a explicação daqueles abusos litúrgicos do 14º intereclesial? As deturpações bíblicas? E tudo mais que aconteceu? Quanto a isso, não é tomar partido ou deixar de tomar, é tratar sobre fatos que aconteceram. Tudo isso que eu disse tem que ser analisado com calma. Vocês têm que explicar o que aconteceu com paciência e sem violência. As suspeitas de financiamento do aborto, os 2 milhões do CONIC que ninguém explica, todos os abusos litúrgicos e tudo mais que foi denunciado tem de ser analisado calmamente e daqui umas 3 décadas a gente vai responder. A coisa parece que não termina, esse povo não sossega. Eles acham que nós vamos aceitar a teologia da libertação assim, de bom grado, como se o povo inteiro estivesse dormindo. Gente, em tempos de Lava Jato, o povo acordou. Ninguém mais quer saber de comunismo na igreja, de padre da teologia da libertação, de anelzinho, de tucum, de discurso social na igreja, de deturpação litúrgica, de palminha e elerepa comunista. Na igreja não vai mais ter isso, não. Nós não vamos aceitar. E se vocês, bispos comunistas, padres comunistas, diáconos comunistas, ministros da Eucaristia comunistas, e todo esse povo que quer deturpar a igreja acha que nós vamos ficar calados, nós não vamos. Nós não vamos. Eu não vou e o Brasil não vai. Nós não vamos parar de fazer denúncia, inclusive sobre o grito dos excluídos que vai acontecer dia 7 de setembro agora este ano, com um tema lá que nós não podemos excluir, que a desigualdade gera violência e tudo mais. Você sabe quem que está apoiando? Você sabe quem que está organizando o grito dos excluídos que já está programado para esse ano agora, de 2018, em 7 de setembro? Eu vou mostrar para vocês, está lá no cartazinho deles. A Caritas, a Comissão Pastoral da Terra, que criou o MST, a Pastoral Afro, a Pastoral Carcerária, a Pastoral da Mulher, a Pastoral da Juventude, que é tudo comunista, a Pastoral Operária, a Central dos Movimentos Populares e o MST. O MST junto com a CNBB. E lá você vê embaixo ali na barrinha, apoio Fundo Nacional de Solidariedade. Gente, o dinheiro da campanha da fraternidade bancando eventinho com o MST. A CNBB e esses bispos aí, progressistas, gostam de ficar falando em ética, solidariedade, não violência, em igualdade, em justiça. Mas o que foi feito, aliás, o que não foi feito foi a coisa mais injusta que já aconteceu. A igreja sendo flagelada desde 1960 e os bispos calados não responderam a nada, ficou essa desconversa, esse nhenhen, esse ramerrão que não responde nada. E olha, se a gente estivesse na Itália, tudo iria acabar em pizza. Mas como nós estamos no Brasil, a terra aí da asa branca, bom, tudo termina em forró. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação?